Nosso programa Tudo Posso começa agora e com muita informação, como sempre. E por sinal, hoje você vai aprender coisas interessantíssimas. Aliás, você sabe qual é a diferença entre suco de fruta, refresco e néctar de frutas? Pois é, precisa conhecer para saber o que você está tomando. Na nossa culinária, hoje tem burecas húngaras deliciosas. Você já provou? É muito legal porque é super fácil de fazer e uma nova opção aí para o seu lanche do final de semana também. E olha o que você vai aprender hoje no nosso artesanato. Gato de meia. Já viu o que é isso? Você pode fazer bonecos super bonitos com meias coloridos e com certeza vão divertir aí a criançada. Mas agora a gente vai falar de um assunto que interessa sim muito, principalmente para as mulheres. Porque a ação de execução de alimentos tem cabimento quando o alimentante não se encontra pagando regularmente as prestações alimentícias, possuindo dois ritos distintos, conforme o tempo de inadimplência, sendo que em um cabe prisão e no outro não. Mas quem vai falar mais sobre esse assunto e como proceder também nesses casos é a coordenadora da ESA da OAB Penha, doutora Vanessa Jéssica. Não é isso, doutora Vanessa? Bom dia, prazer recebê-la no nosso programa. Prazer. E um assunto que não termina nunca, não é verdade? Verdade. Porque hoje muitas mulheres passam por esse problema. Exatamente. A falta de pagamento de pensão alimentícia, ela tem duas fases. A primeira é quando a mãe procura ou o Estado através da Defensoria Pública ou de um advogado particular para o ingresso com ação de alimentos. É o pedido inicial, onde ela informa o judiciário que tem um filho, informa os dados do pai da criança e vão correr esse processo. No decorrer do processo, logo que se inicia, o juiz determina os alimentos provisórios. Esses alimentos, o pai vai ser citado e vai vir ao judiciário responder, né? Então, ou eles entram num acordo e esses alimentos tornam-se definitivos. Que, na verdade, quem não entende, assim, é o quê? É o que o pai precisa pagar para o sustento do filho, que, na verdade, a gente chama de alimentos, mas exatamente, inclui ali tudo, né? Exatamente. O estudo, o vestuário, o alimento em si, ou seja, os recursos que são necessários para a educação e para a criação daquela criança. Exatamente. Vão ser levados em conta, é um binômio, possibilidade e necessidade. É a possibilidade do pai em arcar com o custo, com a necessidade da criança em receber. Dependendo da classe econômica da criança, do pai, vai ser estabelecido um vínculo, um nexo e vai ser determinado os alimentos. A criança sempre tem essa necessidade porque ela não é independente. E existem casos que o pai tem condições ou não, mas também tem casos que o pai tem condições, mas por não ter, de repente, um registro, ser uma pessoa autônoma, a mãe não tem como provar que ele recebe mais e ele acaba pagando menos. É isso, doutora? Exatamente. Em alguns casos, sim, fundamental é a prova. É a mãe procurar a justiça já com as provas de que ele tem aquele recebimento mensal, ou de que ele é autônomo, mas ele tem uma prestação por isso, tem um valor fixo que ele recebe, e comprovar isso, de preferência documentalmente, quando ela vai procurar a justiça, né? No caso específico da execução de alimentos, ela já tem uma sentença ou um acordo homologado e transitado em julgado, que significa não cabe mais recurso da ação de alimentos, só vai ter a fase mesmo da execução. Então, ela vai requerer à justiça, olha, eu preciso do pagamento dessa pensão que está em atraso ou parcial, porque muitas vezes ele paga parcialmente. No caso, a gente falou que existe o caso que o pai que não paga pode chegar e preso. Exatamente. Se ele paga parte, acontece isso também? Não. Não. Ele tem que... Ele não tem pena nenhuma? Ele tem pena, que o juiz vai, durante a execução, verificar quais são os bens passíveis de penhora. Os bens dele podem ser penhorados, conta bancária, no caso do pai se aposentado, previdência dele, entendeu? Então vão atrás dos bens dele para ser penhorados e reverter isso para o pagamento da pensão alimentícia. No caso da prisão civil, é quando ele não está pagando a pensão. Não está pagando nada. As últimas 3 pensões que é dado à prisão do pai. Mas acontece muito isso. Por exemplo, foi pré-determinado um valor X, ele tem que pagar aquele valor e ele acaba pagando metade ou menos da metade, enfim. E aí, ela tem que entrar com uma outra ação?
ela tem que entrar com a ação de execução desses alimentos. Sejam eles provisórios no curso lá do processo de alimentos ou definitivos. Tá, vamos explicar o que é o provisório. O provisório é no curso da ação de alimentos, onde não estão estabelecidos os alimentos definitivos. Ainda não está definido o valor que essa pessoa vai ter que pagar mensalmente. Exatamente. Enquanto isso não acontece, existe um valor provisório. Provisório. E que muitas vezes ele também não paga. E não paga esse provisório. Não paga esse provisório. Cabe prisão desse provisório. Cabe prisão. Não é a prisão civil. Tá, e no caso, se ele já passou dessa fase do provisório... Ele está no alimento definitivo, ele tem que pagar um X, ou percentual sobre o salário mínimo, ou percentual do que ele recebe, entendeu? Dos valores líquidos que ele recebe. Caso ele não pague esse valor, porque ele não quer, porque ele entende que... Exatamente, que não deve pagar, não é isso. A justiça vai atrás dos bens deles. Esses bens são penhorados, esses bens vão a leilão ou então conta bancária bloqueada, o que vai fazer com que force ele a pagar. Agora, como? Porque tem muitos casos que realmente, né, é um profissional liberal e a mãe, que tipo de provas que a gente precisa reunir para realmente comprovar que a pessoa recebe sim, porque nem sempre você, vamos dizer, ele dá uma driblada na situação e você não tem como provar. Então, que tipo de provas que são válidas para que você realmente mostre que existe sim esse valor? A representante legal do menor, a mãe, se for a mãe ou a avó, aquele representante legal do menor, através do advogado ou da Defensoria Pública, vai requerer ao juiz que sejam expedidos ofícios aos bancos para verificar conta bancária, cartão de crédito, imposto de renda, e o juiz faz o que a gente chama de quebra de sigilo e verifica as contas. Então existe essa possibilidade da quebra de sigilo, porque é a única maneira, de repente, dessa mãe, da pessoa que cuida dessa criança, saber se realmente não existe condição desse pai pagar essa pensão. Exatamente. A justiça, ela sempre agasalha, né, o menor, aquele que é mais frágil, que depende desse valor, que muitas vezes a mãe também está desempregada, ela não tem como arcar com o custo da criança, ou não tem a creche para deixar a criança, não pode trabalhar. Então, ela depende, para sobreviver, dos alimentos que o pai paga. Então, a justiça, ela procura da forma assim, mais justa esses valores que a pessoa tenta ludibriar e não... A gente está falando aqui mais das mães, mas existe o caso contrário. Existe. O caso que a mãe tem condições, trabalha, e o pai é que fica responsável por essa criança. É uma minoria ainda, mas já existe. Existem muitos casos em que a guarda da criança está com o pai e que a mãe deve pagar os alimentos, e a justiça é a mesma coisa. Se não pagar... É igual para os dois lados. Existem o caso dos avós. Os avós detêm a guarda da criança e os pais, ou os dois, ou um dos pais, tem que pagar alimentos. Porque os alimentos é para a criança, né? Não é para quem detém a guarda. Sim. Para suprir as necessidades da criação daquela criança, tanto em educação como o que nós já comentamos, né? Exatamente. Hoje em dia, tem sucesso quem entra com essa ação? Quanto tempo demora isso? Porque a criança precisa o mais rápido possível. Não é dá uma pra ação rápida. É uma ação rápida? É uma ação rápida. A mãe pode procurar, ou a responsável pode procurar diretamente o fórum para requerer, ou através de um advogado. Se ela for diretamente ao fórum, se ela não tem condições de pagar um advogado, a Defensoria Pública está lá para atender. Então, qual é o caminho? Para quem está nos assistindo e está nessa situação, primeiro passo, ela não tem condição de contratar um advogado, o que eu devo fazer? Aqui na capital, procurar um fórum regional onde ela mora, nas comarcas do estado de São Paulo ou em outras, procurar o fórum da cidade. Ela tem que ter o documento dela, o documento da criança, o comprovante de residência e os dados do pai da criança. Nome completo, RG, CPF, o local onde ele trabalha, a renda que ele tem e o quanto que ela precisa ou que ela almeja de valor para receber de pensão. Com esses dados, no próprio balcão do fórum, eles ingressam com a ação de alimentos ou a ação de execução, e isso vai ser, quem vai tocar a ação vai ser a Defensoria Pública. E que vai ser num prazo curto para que essa muito criança rápido. Não fique sem estar, vamos dizer, protegida. Exatamente. Não significa que ela vai ter um êxito rápido, porque muitas vezes a outra parte dificulta a justiça, mas o processo é um processo rápido. Relativamente rápido. Obrigada, doutora. Fica aí essa informação para você que com certeza deve ser muito útil mesmo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais programa Tudo Posso. Você vai aprender a fazer lindos bonecos de meia. Não perca!